O dia que eu descobri que o meu marido tirava fotos minhas no banho para mandar para amigo dele. Eu sou casada há 20 anos e eu me casei muito nova. Na verdade, nós nos casamos muito cedo. E na época em que isso aconteceu, a gente tinha um amigo em comum e esse amigo em comum era um amigo muito antigo, tipo de anos. E esse amigo em comum, ele sempre deixou muito claro que ele queria ficar comigo. E o meu marido, ele sempre percebeu que tinha alguma coisa porque ele notava olhares desse nosso amigo pra mim. Mas é óbvio que nunca rolou nada, até porque eu sempre respeitei muito o meu relacionamento e o relacionamento desse nosso amigo também, já que ele era casado. E assim, eu e meu marido, nós temos 2 filhos juntos. E depois que eu tive os nossos filhos, eu decidi me cuidar, fiz plástica, coloquei silicone. Enfim, um certo dia, eu e meu marido brigamos, né? Nós discutimos. E no meio da discussão, eu pedi pra ver o celular dele porque eu estava desconfiada de alguma coisa. Só que eu não imaginava que fosse algo do tipo. E eu estava assim tão desconfiada porque ele não saía daquele celular. Então eu aproveitei a briga ali pra olhar, né, o celular. Eu sei que eu mexi em todas as redes sociais dele e eu não achei nada, nada mesmo. Até que eu decidi abrir a galeria de fotos dele. E ali eu vi várias fotos minhas nua tomando banho. Foi então que eu olhei pra ele e eu perguntei o porquê que ele tinha tantas fotos minhas tomando banho. E ali ele começou a inventar um monte de coisas. Ele falou que ele tirava porque era fetiche, ele tinha tesão de ver. Ele falou que ele fazia isso pra mostrar pra mim depois, pra gente ver junto, só que ele nunca mostrou. Parte 2. Óbvio que eu não acreditei em nada do que meu marido falou e depois de tanta insistência minha, ele acabou me contando a verdade. E ali ele disse que há uns 3 meses atrás ele estava conversando com esse nosso amigo e que esse nosso amigo admitiu, confessou que ele queria muito ficar comigo. Ele admitiu também que ele tinha muito tesão em mim e que o maior sonho dele era me ver nua por conta das plásticas. E sabe o que meu marido fez? Nada. Ele levou tudo isso numa boa. Na verdade, ele achou até interessante tudo isso porque ali ele confirmou que eu nunca tinha ficado com esse amigo. E no meio dessa conversa deles, o amigo insistiu em ver fotos minhas nua e o meu marido aceitou e acabou mandando pra ele as minhas fotos. Eu sei que enquanto eu ouvi aquilo, começou a me dar um negócio tão ruim, mas tão ruim. Uma sensação de raiva, tristeza, decepção. Eu sei que ali eu fui pra cima dele e eu comecei a bater nele, eu chorava, Nossa, eu não sei explicar. Eu arrumei todas as coisas do meu marido, coloquei ele pra fora de casa e em respeito à mulher desse meu amigo, eu mandei tudo pra ela, contei tudo pra ela. Eu achei que naquele momento seria o certo. Só que ele conseguiu enganar ela, no caso esse meu amigo conseguiu enganar a mulher dele e eles estão juntos até hoje. No dia seguinte, o meu marido ele me mandou mensagem todo arrependido, chorando. Ele falou que ele não pensou nessa exposição da mãe dos filhos dele. Ele falou que ele agiu sem pensar, que ele nem sabe o porquê que ele fez tudo isso. E ali eu acabei perdoando ele, só que eu me separei. E hoje, após 1 ano, eu decidi dar mais uma chance pra ele. Nós voltamos e nós estamos reconstruindo o nosso casamento. Até porque 20 anos não são 20 dias, né? Eu já notei bastante mudanças nele. Eu tenho total acesso ao celular dele, tanto que hoje quando a gente tá no banho ele até evita mexer no celular pra não gerar ali um desconforto. E estamos aí tentando seguir a nossa vida, né? A gente sempre se deu muito bem. A nossa família sempre foi uma família assim muito unida, e eu espero que isso continue. O dia que eu menti pra minha mãe falando que eu ia dormir na casa de uma amiga minha. Quem nunca, né? Eu lembro que era uma sexta-feira, eu tinha uns 17 anos, e aí eu cheguei da escola e arrumei todinha a casa pra que quando ela chegasse, eu pudesse pedir pra ela, né, pra eu ir dormir na casa da minha amiga. E aí ela chegou e eu comecei a implorar pra ela, mãe, por favor, deixa eu ir, e ela deixou. Aí, gente, eu era tão danada que eu já liguei pra minha amiga, combinei tudo com ela e falei, se minha mãe perguntar, você fala que eu tô aí, pelo amor de Deus. E também combinei que minha mãe ia me levar até a casa dela umas 7, 7h30. E minha amiga era minha cúmplice, né? Então ela concordou comigo, combinou tudo certinho, falou que minha mãe podia me levar lá pra casa dela umas 7, 7h30, que a mãe dela ainda não estaria em casa. E daí a gente entrava tudo e depois que minha mãe fosse embora eu fazia o que eu tinha que fazer. Gente, vocês não sabem qual eram meus planos. Nessa época eu tinha um namoradinho da escola. E aí eu tava marcando de ir dormir na casa dele. A gente ia sair e aí depois a gente ia dormir na casa dele. Eu era muito danada, né? Eu era louca da cabeça. Imagina se minha mãe descobrisse o que estava acontecendo. Aí eu comecei a arrumar todas as minhas coisas, né? E quando deu umas 7 horas, eu pedi pra minha mãe me levar até a casa da minha amiga. Aí eu cheguei na casa da minha amiga, comecei a me arrumar toda pra sair com meu namorado. Até aí minha mãe não tinha desconfiado de nada. Comecei a me arrumar toda e ele foi me buscar lá na casa dela. E
E eu vou contar, viu, que eu tava mentindo, mas eu tava aqui, ó, morrendo de medo de alguém descobrir. E minha amiga concordando com tudo. Beleza. Aí ele me buscou, a gente saiu e depois a gente foi dormir lá na casa dele. Quando a gente tava deitado pra dormir, meu telefone começou a tocar sem parar. Começou a chegar um monte de mensagem da minha mãe. Já fui ficando em desespero. Falei, não é possível. Não é possível. Isso, minha amiga também tava me ligando e mandando um monte de mensagem. Eu tava lá com o boy, né? Então eu nem me liguei. Só quando eu fui pegar meu celular que eu vi o tanto de ligação e o tanto de mensagem. Meu Deus do céu. E aí, gente, a minha amiga me disse que minha mãe tava ligando pra ela, perguntando se eu realmente tava lá e que queria falar comigo. E minha amiga falou que eu tava dormindo. Meu, nessa hora, sabe quando você fica... O que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sabia se eu ia, eu não sabia se eu voltava, eu não sabia pra onde eu ia, o que eu fazia. Também fiquei com vergonha, né, de contar pra ele. Ai, minha mãe tá atrás de mim. Até mesmo porque ele era um pouquinho mais velho do que eu. Mas a gente tava sem saída, eu tive que contar. E vocês não imaginam como ela descobriu. Tinha uma amiga dela que tava no mesmo lugar que eu tinha saído com esse meu boy. E essa amiga postou foto do lugar. E ela postou foto, eu tava sentada de costas. A minha mãe viu a foto. Aí, né, gente, eu tinha que ligar pra minha mãe, porque eu tinha que falar com ela, devia alguma satisfação. Ela tava me ligando, mandando mensagem que nem maluca, e eu ia ter que atender. Aí eu atendi, gente, fiz voz de sono, falei que tava dormindo na casa da minha amiga. E ela, fingindo de sonsa, né, falou, então tá bom, vou ter que te buscar aí agora, porque tá acontecendo alguma coisa aqui em casa e você vai ter que vir pra cá. Então arruma suas coisas que eu tô indo te buscar. Menina, ela se fez de sonsa. E eu tive que pedir pro boy me levar pra casa da minha amiga, correndo, né? Ele tinha carro. Então eu já arrumei minhas coisas e a gente foi pra lá correndo. E pra mãe da minha amiga não perceber também, eu já cheguei lá e fiquei esperando a minha mãe no portão. Quando a minha mãe chegou no portão, meu, que vergonha que eu passei. Ela desceu do carro, mas ela gritava tanto comigo. Ela me pegou pelos cabelos, saiu puxando, me enfiou dentro do carro e foi falando até em casa. Aí ela me contou que a amiga dela tinha postado a foto, que ela tinha visto minha foto, porque que eu tava mentindo. Gente, fui pega na mentira, vocês acreditam? Enfim, essa foi a história. Todas as vezes que eu e meu boy estávamos no quarto, a minha sogra abria a porta assim, sem bater, sem nada. Até que um dia ela viu que não devia. Eu tenho certeza que essa encrenca, gente, era comigo. Vejam só, a casa dela tinha 4 quartos e ela tinha 3 filhos homens. Os 3 filhos dela, cada um tinha seu quarto. As namoradas dos filhos dormiam lá. Eu não podia dormir, mas eu respeitava. Porque assim, é a casa dela. Se ela não quer que eu durma lá, beleza. Então todo o filme. Um dia friozinho, eu e meu boy ali juntinhos. Começamos a dar uns beijinhos, mas assim, não tava acontecendo nada demais. Tava ainda naquele pré. Quando, do nada, ela abre a porta. E tudo piora. Parte 2. Todas as vezes que eu e meu boy estávamos no quarto, minha sogra abria a porta sem bater, sem nada. Até que um dia ela viu que não queria. Aquela coisa que eu estava falando com vocês, né? Um dia frio, você e seu boy. Começou a pintar um clima, a gente começou ali a dar uns amassos. Como eu também disse pra vocês, ela estava batendo na porta, assim, ó. Passava e batia, mas ela não tinha aberto a porta. E aí, do nada, ela abriu a porta. No quarto dele não tinha tranca. E aí, quando ela abriu a porta, né, ela já viu a cena. A gente tava deitada, obviamente. Meu namorado, né, tava só de roupa íntima. Eu estava sem a minha blusa. E ela começou a gritar. Estou passando mal. Todo mundo começou a sair dos quartos. Porque era depois do almoço, tava todo mundo ali tirando um cochilo, dando uma descansada. E ela começou a dizer que tinha visto um ato libidinoso. Que, gente, ela não tinha visto nada. Porque até a coberta tava em cima da gente. Eu só sei que eu passei a maior vergonha da minha vida. Porque eu tive que dizer às pessoas o que é que a gente estava fazendo. Que ela não tinha visto nada demais. E ela dizendo que estava passando mal. Que nunca ia pensar que a casa dela era desrespeitada nesse nível. Sendo que todo mundo ficou tipo assim... Cara, todo mundo, né, tá aqui com suas namoradas. O que é que ela acha que acontece? Aí também, gente, depois desse dia, eu fiquei meio assim. Não queria mais ir lá, não. Agora sim, a culpa também foi dela, não? Ela não poderia, pelo menos, bater antes de entrar? Falar, posso entrar? Porque assim, dentro do quarto tem um casal.